Salve, salve galera! É um prazer mais uma vez estar na companhia de vocês. Sou o professor Jefferson Fiel, professor de matemática, galera. Estamos dando continuidade à nossa segunda aula de proporcionalidade. Então a frente que nós propomos trabalhar foi a frente de grandezas proporcionais. Já tivemos a primeira aula, razão e proporção, a segunda, divisão proporcional. E agora nessa aula, que é um complemento da segunda, vamos trabalhar a parte de exercícios que já foram cobrados em edições anteriores do Enem, que estão associados a esse conteúdo que nós trabalhamos na aula 2, que é a parte de divisão proporcional. Que eu recomendo, se não assistiu, assista ela primeiro, para depois você acompanhar essa aula de exercício, beleza? Então vamos lá, galera. Hoje é uma aula de exercícios. Então nós vamos trabalhar em cima do assunto divisão proporcional, questões que já foram cobradas em edições anteriores do Enem. Vamos para a primeira questão aí. Enem 2013. O que nós temos aqui, ó? Vou ler com vocês. Para se construir um contrapiso, é comum na constituição do concreto se utilizar cimento, areia e brita, na seguinte proporção. Olha só, a palavra indicativa de proporcionalidade aí, na seguinte proporção. Inclusive, vem para mim aqui, vou dar uma pausa nesse sentido, presta atenção. Professor, mas ele não falou nada em ser direto ou inverso. Então, vai a dica aqui. Toda vez que você estiver diante de um item, de uma questão, de um exercício, e o exercício não for claro, específico, se a proporção é direta ou inversa, considera-se sempre direta. Vou repetir. Se o exercício não especificar, é diretamente, é inversamente, se ele não falar nada, ele usar simplesmente a palavra proporcional, fica implícito que é diretamente proporcional, ok? Isso por convenção. Tranquilo? Então não se esqueça disso, porque não vai poder reclamar. Ah, mas o exercício não falou se era direta ou se era inversa. Já é convencionado. Usou-se a palavra proporção ou proporcional e não especificou, considera-se direto. Beleza. Então, continuando aqui. Na seguinte proporção, 1 parte de cimento, 4 partes de areia e 2 partes de brita. Para construir o contrapiso de uma garagem, uma construtora encomendou um caminhão betoneira com 14 metros cúbicos de concreto. Qual é o volume de cimento em metros cúbicos na carga de concreto trazida pela betoneira? Ok? Como que nós vamos proceder aqui? Então eu tenho o seguinte, galera, o enunciado diz que o concreto é proporcional a 1 cimento, 4 partes de areia e 2 partes de brita. Ele dividiu em partes. Ele não especificou que é saco de cimento. Ele falou 1 parte de cimento, 1 parte de areia, 4 partes de areia e 2 partes de brita. Essa palavra parte, ela não especifica para nós uma quantidade específica, mas ela nos dá a ideia que é uma certa quantidade, ok? E existe essa proporcionalidade. Bom, então eu tenho que o cimento é 1 parte. Como é diretamente proporcional, vamos usar a ideia de diretamente. O que eu falei para vocês a respeito de diretamente? Diretamente multiplica. Muito bem. Se é diretamente, eu tenho que multiplicar. Professor, quem eu multiplico? O valor de referência indicado pela constante de proporcionalidade. A constante de proporcionalidade nós representamos por K. Professor, tem que ser K? Você pode usar qualquer letra do nosso alfabeto latino. É mais usual representar por K. Então, o valor de referência do cimento é 1, porque ele falou que é 1 parte. Então, vai ser 1 vezes K. Tranquilo. E a areia é 4 partes. Então, vai ser 4 vezes K. E a brita é 2 partes. Então, vai ser 2 vezes K. Beleza? Tranquilo nisso? Bom, como são 14 metros cúbicos de volume total desse concreto, então quer dizer o quê? Que se eu somar todo o cimento usado, mais toda a areia usada, mais toda a brita usada, eles juntos irão formar 14 metros cúbicos. Então, matematicamente, podemos representar assim: cimento mais areia mais brita vai ser igual a 14. O volume do cimento mais o volume da areia mais o volume da brita. Mas quem é o cimento?
1K. Quem é a areia? 4K. Quem é a brita? 2K. Então, como eu tenho a representação de cada um deles, eu vou substituir aqui. E vai ficar assim, 1K mais 4K mais 2K igual a 14. Aí comigo, gente, 1 mais 4, 5 mais 2, 7K. 7K é igual a 14. O 7 está multiplicando, passa dividindo, e 14 dividido por 7 são 2. Conclusão, a constante de proporcionalidade vale 2. Acabou? Não. Agora eu vou obter a resposta que o exercício quer. Ele quer saber cimento, areia ou brita. Qual foi a pergunta, o comando? O comando é, qual é o volume de cimento na carga de concreto? E o cimento é só multiplicar 1 por K. Professor, se ele tivesse perguntado areia, era só multiplicar por 4. E se ele tivesse perguntado a brita? Era só multiplicar por 2. O exercício poderia também fazer uma dobradinha. Tipo assim, qual é o volume de areia e cimento? Aí eu pego a areia, multiplico por 4K, o cimento por 1K e somo. Ok? Então fica atento que o exercício pode variar aí a forma de perguntar. Mas aqui ele quer saber só cimento. Então cimento é 1 vezes K, portanto 1 vezes 2, resposta 2 metros cúbicos, conclusão letra B. E está resolvida a questão. Beleza? Tranquilinho? Vamos para o próximo. Esse aqui foi Enem 2013. Agora olha só, Enem 2016, gente. Obviamente eu só escolhi alguns exercícios, mas todas as edições do Enem têm exercícios de proporcionalidade. Se você entrar lá no Google e pesquisar, em todas elas você vai encontrar exercícios de proporcionalidade. Acompanhe comigo a leitura desse. Para a construção de isolamento acústico numa parede, cuja área mede 9 metros quadrados, sabe-se que se a fonte sonora estiver a 3 metros do plano da parede, o custo é de R$500. Nesse tipo de isolamento, a espessura do material que reveste a parede é inversamente proporcional ao volume do material do revestimento. Uma expressão que fornece o custo para revestir uma parede de área A em metro quadrado, situada a D metros da fonte sonora E. Então veja bem, gente, o exercício não perguntou de valor, o exercício perguntou de expressão. Então, expressão vai ser uma sentença matemática que vai conter variáveis, uma variável ou mais de uma variável, ok? E que atenda ao solicitado. Então, eu não vou ter um valor 10, 15, 20, 50, não é um valor fixo. É uma expressão que me ajuda a determinar valores que estão associados ao tamanho da parede, ao tamanho da área, enfim, à espessura da parede. Então, é uma expressão na qual eu posso determinar o custo. Tranquilo. Então, eu tenho aqui 5 expressões, todas elas são expressões porque são sentenças matemáticas, multiplicação, divisão, soma ou subtração, que contêm variáveis, ok? Então, são expressões. Todas elas atendem, observem que todas elas estão assim. Esse exercício, de uma certa forma, a gente já mataria ele, já conseguiria resolvê-lo só usando de raciocínio lógico, tendo em vista o conceito de direto e de inversamente proporcional. Mas isso eu vou falar no final. Vamos resolver primeiro da forma tradicional, depois eu te dou a dica de como você poderia matar essa questão de forma mais tranquila. A forma tradicional diz o seguinte: ele fala aqui em espessura da parede, então eu vou representar a palavra espessura pela letra E de espessura. Ele fala também sobre custo, então eu vou representar o custo por C. Ele fala também aqui que o custo é diretamente proporcional ao volume. Olha aqui, ó. O custo é diretamente proporcional ao volume do material. Como que matematicamente eu represento isso? Vocês lembram da palavra diretamente? Toda vez que é direta, eu tenho que multiplicar. E quando é inversa, eu tenho que dividir. Quem eu multiplico, quem eu divido? A constante. Diretamente, multiplica o valor de referência pela constante. Inversamente, é a constante dividido pelo valor de referência. Como o custo é diretamente proporcional ao volume, então o custo vai ser igual ao volume por uma constante, que eu estou chamando de K1, tá?
Não sei qual que é o valor dessa constante. Beleza. A espessura, o exercício fala aqui, ó. A espessura do material que reveste a parede é inversamente proporcional ao quadrado da distância. Inversamente proporcional. Inversamente, professor, divide. Ah, então vai ser a constante dividido pelo quadrado da distância. Então, como a espessura é inversamente, então a espessura vai ser igual a constante dividido pelo quadrado da distância. Tranquilo? Trabalhamos os conceitos iniciais. Aí o que a gente tem? O que é volume, professor? Lá na geometria espacial, quando a gente estuda sólidos, a gente aprende que o volume de um sólido, ele é determinado pela área desse sólido, a área da base desse sólido, multiplicado pela altura desse sólido. Então é assim que nós determinamos o volume de um sólido geométrico. Como se trata de uma parede, então a parede, nesse caso, a altura é simbolizada, representada pela espessura. Então a minha altura seria a espessura dessa parede. E a área continua sendo a área normal da parede. Beleza? Então o volume vai ser igual à espessura, que seria a altura, multiplicado por A, que representa a área dessa parede. Beleza? Então são conceitos que eu já tem que serem pré-existentes. Você já tem que ter esses conhecimentos. Bom, como o volume é espessura vezes área, e espessura é igual a K2 dividido pela distância ao quadrado, então eu vou substituir aqui no lugar do E, da espessura, eu vou colocar K2 dividido por D. Essa informação eu substituo aqui. E aí como que vai ficar o meu volume? Vai ficar assim, volume igual a K2 vezes a área dividido pela distância ao quadrado. Tranquilo? Essa é uma informação que eu tenho. Bom, a outra informação é o seguinte. Eu tenho aqui que o custo é igual a quem? O custo é igual ao K1 vezes o volume, ou seja, é uma constante também multiplicado pelo volume, porque o exercício falou que o custo é diretamente proporcional ao volume. Então agora no lugar desse V, eu vou colocar essa informação que eu acabei de obter. V não é K2 vezes A dividido por D? Eu vou substituir no lugar do V. Olha só como que vai ficar. C igual a K1, que era esse primeiro K1 que está aqui, continua. Aí no lugar do V, eu coloquei essa informação que eu obtive. K2 vezes A dividido por 2. Como que ficou? Ficou C igual a K1 vezes K2 vezes área dividido pela distância ao quadrado. Agora veja bem, gente, aqui se eu tenho uma constante multiplicando por outra constante, uma constante que eu chamei de K1, a outra constante que eu chamei de K2. Então, eu tenho duas constantes se multiplicando, K1 vezes K2. Ao invés de eu ficar com duas constantes, eu posso, professor, substituir o resultado delas por uma outra? Pode. E, nesse caso, deve. K1 vezes K2, por exemplo, você pode substituir por K3 ou simplesmente por K, onde K ou K3 seria o resultado do produto de K1 por K2. E é o que nós vamos fazer. Então, no lugar de K1 e K2, eu vou substituir e colocar uma letra só. E vou reescrever isso daqui, que vai ficar assim, ó, C vezes K, que é o resultado do produto de K1 por K2, vezes A dividido por D ao quadrado. Pronto, gente. Só com essa informação, eu já consigo enxergar qual é o resultado ali. Nem preciso saber o valor de K. Nem preciso, porque K é uma constante, ou seja, é um valor fixo que vai multiplicar isso daqui. Quem é variável? É o A e o D. Então o A continua em cima, ele está em cima, continua em cima. O D está embaixo, continua embaixo. Aí você verifica, ó, na letra A não tem o A em cima. Na letra C não tem o A em cima. Na letra E não tem o A em cima. Então, olha só, A, C e E já está fora. Fica entre B e D. Aí eu verifico, ó, o D tem que estar elevado ao quadrado e tem que estar embaixo. Aqui o D está elevado ao quadrado, mas está em cima. Ah, aqui está certo, ele está elevado ao quadrado e está embaixo. Então a resposta seria a letra B. Já está resolvido. Mas, professor, eu preciso saber o valor de K? Não necessariamente, mas se você quer, o exercício te deu condições para isso. Porque ele poderia perguntar o valor de K. Professor, qual informação? Lá no início, ele criou uma situação. Ele falou que, se acaso a parede tem 9 metros e a fonte sonora está a 3 metros, olha só, ele deu a área
e ele deu a distância. O custo vai ser de R$500, ele deu o custo. Então, para que o custo seja 500, para que o C seja 500, o A tem que ser 9 e o D tem que ser 3. Então, se você substituir, você encontra o valor do K. Olha como que fica. 500, que é o custo, igual a K vezes 9, que é a área, dividido por D ao quadrado, ou seja, 3 ao quadrado. Mas, gente, 3 ao quadrado são quanto? 9. E 9 divide 9 eu posso simplificar. Conclusão, o K vale 500. Não precisava fazer isso, mas só para a gente ter certeza que estamos no caminho certo. Outra coisa que me dá a certeza que eu não precisava fazer isso, é que se você observa que em todos eles aparece o número 500 multiplicando. Então, por si só, eu já sei que a constante vai ser 500, porque está em todos, ok? A não ser que a questão estivesse errada. Bom, agora, professor, como que eu poderia fazer isso sem fazer toda essa conta? Veja bem, pela lógica ele diz o seguinte, ele falou que o volume que o custo é diretamente proporcional ao volume. E o que é volume? É área vezes espessura. Então, se o volume é área vezes espessura e o custo é diretamente proporcional, então o volume vai estar multiplicando a constante, ou seja, vai estar em cima. A área vai estar em cima, tá? Aí ele fala que a espessura é inversamente proporcional ao quadrado da distância. Se é inversamente, ele tem que estar dividindo a constante. Então, a distância tem que estar dividindo. Então, eu já tenho a ideia. A área é diretamente, vai estar multiplicando. Distância é inversamente, vai estar dividindo. Então, basta eu verificar qual das expressões eu tenho o A em cima e o D embaixo. E aí, a única que bate é a letra B. Você observa o A em cima e o D embaixo. As demais não estão enquadradas nesse formato. Beleza? Então, resposta correta, letra B. Vamos para mais um aí, ó. O que eu tenho aqui agora, ó? Enem 2019. Então, acabou de sair da forma, né? Caiu ano passado essa questão aqui. Para contratar 3 máquinas que farão o reparo de vias rurais de um município, a Prefeitura elaborou um edital que, entre outras cláusulas, previa. Cláusula 1. Cada empresa interessada só pode cadastrar uma única máquina para concorrer ao edital. 2. O total de recursos destinados para contratar o conjunto das 3 máquinas, ou seja, para contratar as 3, é 31 mil. Cláusula 3. O valor a ser pago a cada empresa será inversamente proporcional à idade de uso da máquina cadastrada pela empresa para o presente edital. Então, observe, galera, o seguinte. Essa cláusula 3 é muito importante. O valor que vai ser pago para cada empresa é inversamente proporcional ao tempo de uso da máquina. O que o exercício quer dizer com isso? Que aquela máquina que tem mais tempo de uso, a pessoa ou o empresário vai receber menos. A máquina que for mais nova, que tiver menos tempo de uso, vai se pagar mais por ela. E por quê? Porque é inversamente. Inversamente, quem é maior ganha menos, quem é menor ganha mais. Tranquilo? Bom, as 3 empresas vencedoras do edital cadastraram máquinas com 2, 3 e 5 anos de uso. Ok? Beleza. Continuando. Quanto receberá a empresa que cadastrou a máquina com maior idade de uso? Aí eu tenho as alternativas ali. Então vamos lá, galera. O passo a passo é muito importante ser respeitado. Entender que o exercício quer saber quanto vai receber a empresa que cadastrou a máquina com maior idade de uso. Então ele não quer saber a idade de o valor que cada um vai receber. Ele quer saber somente daquela que tem maior uso. Beleza. Então vamos lá. Vou dizer que a primeira empresa vai ganhar aí X valor. A empresa 2 vai ganhar Y valor e a empresa 3 vai ganhar Z valor. Esses são os valores que cada empresa vai receber por disponibilizar a sua máquina. Lembrando que a pergunta é quanto que a empresa que entrou com equipamento de maior idade, que nós sabemos que nesse caso é a empresa Z. Respeitando a ordem estabelecida, 2, 3 e 5, então seria X2, Y3, Z5. Então eu tenho o seguinte, ó,
O X, a máquina de 2 anos. Como é inversamente, qual que é a ideia de inversamente? Divide. Diretamente, multiplica. Inversamente, divide. Então, o meu X é quem? É a constante dividido pelo tempo de uso, que é 2. Meu Y é quem? A constante dividido por 3. Meu Z é quem? A constante dividido por 5, que é o tempo de uso. Como o exercício falou que o valor total a ser pago é 31 mil, então se eu somar o que cada uma empresa vai receber, tem que dar quanto, gente? 31 mil. Então tá aqui, X mais Y mais Z igual a 31 mil. Aí eu tenho, quem é meu X? K sobre 2. Y, K sobre 3. Z, K sobre 5. Então substituo. Agora eu só tenho uma variável aqui, que é o K. E agora, professor, para fazer soma de 3 frações, de 2 eu entendi, tem que multiplicar cruzado, debaixo de um, multiplica de cima da outra, tá, pá, aquela parada toda. Mas e agora? Agora, gente, é o seguinte. Ou você faz de 2 em 2, naquele mesmo processo, faz as 2 primeiras, o resultado faz com a terceira, ou, se você quiser fazer tudo ao mesmo tempo, a gente vai ter que usar da forma tradicional. Qual é a forma tradicional, professor? A forma tradicional diz o seguinte, nós vamos fazer aqui, lembram daquele esqueminha que a gente fazia assim, ó, 2, 3, 5, aí traça um risco na vertical, e aí a gente começa a fazer o cálculo do MMC, mínimo múltiplo comum. Tá, tem número par, começa dividindo por 2, 1, 3, 5, agora o 3, 1, repete o 5, aquele que não dá para dividir a gente repete, depois 5, 1, 1, quando chega assim a gente para, lembram? Aí para encontrar o mínimo múltiplo comum é só multiplicar, 2 vezes 3, 6, 6 vezes 5, 30, pronto, encontrei um menor múltiplo comum entre 2, 3 e 5. Então essa é a forma tradicional de nós fazermos isso daqui, tá? E agora, professor, como que eu vou proceder então? Já sabemos que o MMC é 30, então tá aqui. Aí a regrinha diz assim, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima, não é? Então, ó, 30 dividido por 2 dá quanto? 15. Quem está em cima do 2? K. 15 vezes K, 15K. Aí mais 30 dividido por 3, 10. 10 vezes K, 10K. 30 dividido por 5, 6. 6 vezes K, 6K. Isso é igual a 31 mil. Aí o que eu faço com o 30 agora? Ele está dividindo, ele vai para o outro lado, multiplicando. Então, o 30 vai multiplicando o 31 mil. E aí eu vou ter aqui o seguinte, ó, 15 mais 10, 25, mais 6, 31. E do outro lado ficou 31 vezes 30. Observe, gente, que nós não vamos fazer essa multiplicação. Por que eu não vou multiplicar? Vocês estão observando que do outro lado eu tenho 31 e aqui é 31 mil? Então, nem sempre é necessário fazer essa multiplicação. Eu vou manter ela nesse mesmo formato e simplesmente vou passar o 31 dividindo. Olha só, 31 mil vezes 30 dividido por 31. Por que eu fiz isso? Porque é mais fácil eu dividir o 31 mil por 31, que a gente sabe que ao fazer essa divisão vai dar 1000. 31 mil dividido por 31 dá 1000. Aí é só multiplicar 1000 vezes 30, resposta 30 mil. Conclusão, a minha constante de proporcionalidade vale 30 mil. Agora, eu dou a resposta que o exercício quer. O que ele quer saber? O que a empresa de maior, e que tem a máquina de maior tempo de uso vai receber. E ela é a empresa Z. Eu já identifiquei 2, 3 e 5, então 5 é o maior tempo de uso. Portanto, quem é meu Z? É K dividido por 5. O meu K vale 30 mil, então 30 mil dividido por 5, isso é igual a 6 mil, galera, né? Então, conclusão, resposta letra B. Pronto, está respondido o exercício. Ok? Tranquilo? Beleza, gente? E assim a gente chega no final, tá aqui os canais, qualquer dúvida pode estar entrando em contato pelo WhatsApp ou pelo Face, pelo Insta, galera, estamos sempre à disposição para poder ajudá-los, beleza? No demais, fiquem com Deus, nos encontramos na próxima aula, com a graça de Deus, porque só Ele nos dá a certeza de estarmos aqui. Um beijo forte no seu coração e até a próxima. Tchau, galera!